O tema hoje chama-se É pela graça para que seja pela fé. Diga para quem está do teu lado isso. É pela graça para poder ser pela fé. Vamos meditar um pouco nisso, pense nisso. É pela graça para que seja por fé. Então, uma saudação a todos que ouvem essas gravações. Eu peço a todos encarecidamente que multipliquem, divulguem, compartilhem. E se puderem, visitem nossas páginas no YouTube, no Facebook e façam contato através do WhatsApp, se quiserem. 21, no Rio de Janeiro, 991048388. 991048388. Como você vai ver, você que assiste o vídeo depois, editado, você vai ver que aparecerá aqui o número do nosso WhatsApp, dias e horários de reunião, endereço no YouTube, no Facebook, tudo isso. Então, o que é a graça para você? Vamos pensar sobre isso. O que é a graça? Será que a graça é só o pacto? Alguns dizem que a graça significa favor. Todo mundo sabe isso, porque já ouvimos essa expressão e ela cabe. O que é a graça de Deus? É favor dele para nós, que nós não merecíamos. Esse não merecíamos não significa que não merecíamos porque éramos ou somos maus. Não. Não merecíamos significa que não fizemos nada para recebê-la. E é nisso que consiste a nossa pregação. A nossa palestra, a nossa ministração consiste em explicar o que é a graça de Deus na vida dos filhos. Ontem, deitado, já preparando para dormir, já era mais ou menos 00:30, por aí, com nossos filhos, o Andrés perguntava algumas coisas sobre as coisas de Deus, não? Porque a gente lê Bíblia para eles, fala histórias sem ler Bíblia, que às vezes assusta, mas a gente conta as coisas da Bíblia para ele e tal. E ontem eu tive a oportunidade de comprar um livro para ele, de algumas histórias bíblicas, na linguagem um pouco mais atual, né? Infantil talvez, ou adolescente, por aí. E ele está extremamente interessado. Até que a nossa conversa chegou ao ponto de eu explicar para ele que esse era o meu trabalho. Alguns são advogados, outros são médicos, né? Outros são professores, tantas coisas tão excelentes. O meu trabalho é explicar às pessoas a posição espiritual que nós temos. Ou seja, consiste em pegar a mente de alguém, com muito carinho e cuidado, e atravessar para o lado de cá. Porque as pessoas nós estamos do lado de cá, mas a mentalidade de muitas pessoas está do lado anterior à cruz, certo? Então, o meu trabalho consiste em explicar isso. Porém, o nosso trabalho consiste em muito mais do que isso. Porque quando a gente fala de graça, a gente está falando muito mais do que 14 epístolas. Eu estava me dando conta, a graça de Deus é muito mais do que as 14 epístolas. A graça de Deus é muito maior do que o pacto da graça. A graça de Deus é muito mais abrangente do que só o Novo Testamento. Porque a graça de Deus, ela sempre existiu na vida dos seus escolhidos. Eu não sei se você concorda comigo, mas vamos ao primeiro verso de hoje, que está em Efésios capítulo 2, verso 8, que é o verso base. Um agradecimento muito especial a Cleia, com esse dom aí de estar atenta aí, vendo, né, ouvindo o que nós estamos falando e projetando ali. Então, olha aqui, pela graça sois salvos. Quando nós lemos pela graça sois salvos,
nós nos sentimos salvos pela graça. De quem? De Deus. Nós não somos salvos pelas 14 epístolas. Nós não somos salvos porque estamos depois da cruz. Nós somos salvos pela graça. Então, quando você começa a pensar nisso, você começa a chegar a conclusões. Porque existem muitos enfoques para a graça, né? A palavra graça, ela pode ser usada em vários sentidos. Agradecimento, uma pessoa graciosa, graças a Deus. Olha, eu recebi uma graça. O quê? Um aumento do meu patrão. Quantos recebem um aumento do patrão? Então existem muitos enfoques, mas aqui, obrigado, Rosana, nos prendendo ao nosso trabalho, à nossa intenção hoje, de mostrar para você que é pela graça para poder ser por fé. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, toda vez que nós falarmos de graça, paralelamente estamos falando de fé. Isso é um assunto de fé. E isto não vem de vós. Isto o quê? Nem a graça e nem a fé. Ou seja, ou o sujeito tem, ou ele não tem. Pois é um dom de Deus. Então, a tua salvação é um dom de Deus. Ele te deu a salvação. Ele quis. E isso se chama graça. O fato de nós estarmos depois da cruz nos coloca numa vantagem em relação aos do Velho Testamento, porque nós estamos salvos pela graça e estamos vivendo debaixo do pacto da graça. E debaixo do pacto da graça existe o evangelho da graça, que se você é inteligente suficientemente, claro, para entender, na época do Velho Testamento não havia Novo Testamento. Na época do Velho Testamento não havia as cartas de Paulo. Na época do Velho Testamento havia a graça, mas não havia evangelho da graça. Mas já havia graça? Sim ou não? Então, a graça, ela não está fixa no Novo Testamento. Ela não está fixa no Velho Testamento. A graça de Deus está em você. Diga para quem está do teu lado, a graça de Deus está em você. Por que está em você? Porque é um dom de Deus. Isso te torna capaz de ver graça na vida de Raabe, que era prostituta. Que diz que pela fé, ela escondeu os espiões que o Josué mandou lá para ver como é que era na cidade de Jericó, porque Deus tinha dito que ia dar aquela cidade ao povo de Israel. Então Josué mandou 2 espias para lá, e esses espias foram na casa da prostituta. Engraçado, ela não conheceu Paulo, ela não lê 14 epístolas, mas você vê graça naquela vida ali, você vê graça na vida de Davi, mas ele não conheceu Paulo. Ele não leu 14 epístolas e já era um escolhido de Deus, porque a graça de Deus sempre esteve presente desde antes da fundação do mundo, quando Ele te escolheu. Porque quando Ele nos escolheu, abençoados, ali já havia a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Eu queria fazer um convite a todos vocês, a nós alargarmos a nossa mente em relação à graça. Quantos concordam com isso? Porque a graça de Deus é muito mais do que nós vimos até hoje. A graça de Deus não tem limite. Porque graça de Deus tem a ver com misericórdia. Ele te escolheu, te colocou dentro de um corpo de carne que Ele sabe do que você é capaz de fazer. E mesmo assim Ele não tira a salvação de você. Então, bom, vai além de um pacto, ultrapassa tempos e épocas. A graça funciona para nós por meio da fé. Que fé? Fé de que Deus
é capaz de ter providenciado tudo a nosso favor. Tudo. Diga assim: Deus já preparou tudo a meu favor. Você fez algo por merecer? Sim ou não? Não. Mas você tem esse favor de Deus chamado graça? Sim. Quem é que pode tirar isso de você? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Então, a graça de Deus também não é por conhecimento. Por isso é que Paulo fala: o conhecimento envaidece, o amor edifica. Porque quando você pensa na graça dessa forma que estamos apresentando aqui, você vê que aqueles que conhecem a sua posição espiritual estão bacana, bem, e aqueles que são escolhidos de Deus, que também não conhecem a sua posição espiritual, também estão bem. Qual é a única diferença? É que uns vão viver reinando em vida e outros vão viver ralando em, mas os dois vão chegar no mesmo objetivo, sim ou não? Pronto. Então, o povo exclusivo da graça de Deus é você, e pode ser aquele irmão que está passando lá fora agora, que nunca ouviu isso. Isso nos faz pessoas melhores, mais tolerantes, certo? Na hora de ouvir alguém falar, você já não vai pisar na cabeça dele, porque ele está no sistema religioso. Você vai mostrar mais humildade, porque quanto mais você conhecer, mais humildade vai refletir em você. Você concorda comigo? Então vamos ver alguns versos aqui. Romanos 4:2. Abraão existiu no mesmo tempo do apóstolo Paulo? Então ele nunca ouviu nem leu as 14 epístolas. Correto? Né? Abraão viveu numa época anterior, nem no Pacto das Obras foi, porque Abraão viveu 430 anos antes de Moisés aparecer no cenário. Se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não para com Deus. Não precisa interpretar isso, certo? Qualquer um que obra pode se justificar diante dos outros, mas diante de Deus não. Verso 4. Ao que obra, seu salário não é contado como graça, porque graça é aquilo que você recebe sem fazer nada para merecer. Ao que obra, seu salário não é contado como graça, senão como dívida. Você não trabalha? Qual é a obrigação do seu patrão no último dia do mês, ou nos primeiros dias? Pagar o teu salário. Por quê? Porque você trabalhou. Concorda, André? Você trabalha, aí quando chega no 30 dias depois, o que teu patrão tem que fazer contigo? Te pagar. Por quê? Porque você trabalhou. Então o teu salário não é favor, ele não está te fazendo um favor, ele te deve. Assim, o apóstolo Paulo está comparando a questão da graça e da obra. Se Abraão foi justificado pela obra, ele não tem do que se gloriar. Aquele que trabalha, o salário não é um favor, é dívida, porque ele trabalhou. Verso 5. Mas aquele que não obra, em vez disso, crê naquele que lhe justifica. Amém? Sua fé, essa fé que é um dom de Deus, que você só tem porque Deus te deu, te é contada por justiça. Entenda aí, justificação. Então, se você é justificado pela fé, na cruz, você deve viver da mesma forma, pela fé. Romanos 1,17. Veja o que diz. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque no Evangelho, aí está uma diferença nossa. Porque no Evangelho... E onde está o Evangelho? Na Bíblia, que é composta de 66 livros, mas não todos são Evangelho.
para nós, o Evangelho são as 14 cartas do apóstolo Paulo, que é onde está a nossa posição espiritual de justificados pela fé. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos são livros históricos, contados segundo a visão de cada escritor. Ok? O livro de Atos foi o Dr. Lucas que escreveu. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João foi cada um dos quais que escreveu. Você às vezes encontra alguma coisa um pouco diferente entre um e outro, porque é um livro de escritores que viram e escreveram. Assim como o Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei Dom João o que ele estava vendo quando chegou aqui no Brasil. Se tivesse um segundo escritor numa outra caravela, ele iria escrever também basicamente as mesmas coisas, mas de acordo com a ótica de cada um. É assim. Então, no Evangelho, diga no Evangelho, a justiça de Deus se revela por fé e para fé. Exemplo, Romanos 5. Se você for a Romanos 5, anote aí, não está aqui na tela, mas anote aí. Romanos capítulo 5 inteiro, verso 12, verso 17, verso 18. O que diz a síntese de Romanos capítulo 5? Que por um homem o pecado entrou no mundo, então a justiça de Deus resolveu o assunto, dizendo que por um outro o pecado saiu. Isso se chama, diga, justiça de Deus. Por quê? Porque seria injustiça se o pecado entrasse por um homem, todo mundo tivesse que pagar o preço. Isso é injustiça. Mas, aqui Paulo diz, no Evangelho você encontra a revelação da justiça de Deus. Quando você começa a compreender pelos olhos espirituais do teu entendimento a tua posição espiritual, você não quer sair mais disso. Porque você entendeu a misericórdia de Deus na tua vida. Quantos aqui cometem erros na sua carne, no seu corpo, na sua vida? Mas a graça de Deus é tão imensa e a misericórdia dele é tão grande que ele te cobre e te perdoa. Eu não sei se você tem seguro do teu carro, mas se você tem um seguro do teu carro e acontecer alguma coisa, pode ser um erro teu, você pode ter deixado lá sem querer com a chave em cima e foi embora, vacilou, feio, roubaram. Vai lá, resolve, o seguro faz o que contigo? Cobre. Então, a graça de Deus é assim, Deus sabe como você é, do que você é capaz e o erro que você cometer, é claro que vai ter uma consequência natural humana, mas a tua posição espiritual não muda, porque graça não é por merecimento, é por misericórdia. Um aplauso ao nosso Deus, né, abençoado, por isso. Aí, olhe para cá. A justiça de Deus se revela por fé e para fé, como está escrito. O justo, entenda ali como justificado. O justo, aquele que foi feito justo, justificado por Cristo Jesus, pela fé viverá. Diga para quem está do teu lado aí, abençoado, viva pela fé. Porque você foi justificado pela fé. Você começou pela fé, então você tem que seguir pela fé. Senão não vai dar. Senão não vai dar liga. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, não pelas obras, não pelo jejum, não pelo batismo, não pela Santa Ceia, não pelas obras de Moisés. Queria fazer um parêntese aqui. Por que eu estou chamando a atenção e grifando isso? Obras de Moisés. Porque quando a Bíblia fala que somos justificados pela fé e não pelas obras, ela está falando, se referindo às obras da lei. Porque tem uns engraçados por aí fora interpretando isso de forma errada. E eles aí acham que congregar é obra, que semear é obra, que compartilhar a palavra é obra. Ele fala, não, irmão, eu não estou na fé, eu não estou na obra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Quantos aqui confessam que tem paz para com Deus? O que significa isso? Eu não devo nada. Quer dizer que Deus olha para mim e não olha para mim com o olhar do gerente do banco. Você já foi no gerente do banco devendo?
Já viu como é que ele te olha? Ele não oferece nem café. Está devendo? Agora, quando você tem um dinheirinho na conta, ele te oferece consórcio, te oferece não sei o quê, te oferece isso, te oferece aquilo, te chama até para almoçar. Mas se você está devendo, aí... Então, quando você olha para Deus, você encontra com esse entendimento que Deus não te cobra nada mais, porque Ele já te deu, e isso é um favor que você não fez nada por merecer. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de, não pode esquecer isso também, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você não pode ser justificado pela fé e depois viver em obras. Por causa de quê? Por causa de Romanos 11:6. Olha o que diz Romanos 11:6. Se é por graça, já não é por obras. Sim ou não? É? De outra maneira, a graça já não é graça. Se entrar uma obrinha, um pouco de fermento, de outra maneira, a graça já não é graça. E se é por obras, já não é graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Certo? É quase um silogismo que o apóstolo Paulo faz aí. Ou é por graça, ou é por obra. Se você acha que é por obra, então você não pode exercer o dom da fé. Porque senão a obra já não é obra. Agora, se você diz que é por graça, você já não pode entrar pelas obras. De outra maneira, não é por graça. Então você tem que sair daqui definido hoje. Você que está nos assistindo aí pela câmera, você tem que definir tua posição aí, tua atitude. É por obra ou é por graça? Né? Mas eu sei que você quer agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Então, é por obra ou por graça? Por graça. E por graça para que seja pela fé. Por quê? Por causa do próximo verso de Hebreus 11:6. Né? Hebreus 11:6 agora diz assim, ó, sem fé... O que, abençoado? Eu vou perguntar de novo. Sem fé... Não, Sandra. Sem fé... Eu posso agradar a Deus se eu fizer um monte de jejum. Não, mas Deus tem que se compadecer do meu jejum. Não, ou é por obras ou é por fé. E sem fé, eu posso agradar a Deus? Mas não é fé no copo d'água atrás da porta, na fitinha do Senhor do Bonfim amarrado no braço, na vela que você acende segunda-feira para o Dia das Almas. Igual quando lá em casa a gente era católico, a gente acendia vela para as almas vezes. Ou então um copo d'água em frente à TV, né? Não. Agora não tem mais a TV, é verdade, porque a TV está fininha, se botar um copo d'água ele vai cair. É, não dá. Pois é. Sem fé, é possível ou é impossível? Impossível. Quer dizer que nossos irmãos que estão entrando pelas obras, eles podem até estar pensando que estão agradando a Deus. Mas segundo a Bíblia, estão agradando a Deus? Porque eles estão em confusão. Não, eu tenho fé em Deus, eu vou para tal lugar buscar a presença de Deus. Isso não é fé, isso não é a fé do pacto, isso não é a fé de Deus, isso é uma mistura religiosa que foi incutida na mente de todo brasileiro. Desde o tempo das caravelas, que foi a primeira coisa que fizeram aqui, rezar uma missa. E daí vem todo aquele... Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, impossível. Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé. O justificado. Quantos aqui são justificados? E se você voltar para a lei, para as obras, o que acontece? O que Deus fala para você aí? Não agrada a Deus. Espera aí, eu nunca tinha visto esse verso assim. Exatamente, assim que é o contexto do verso. O justo, o justificado, que tem paz para com Deus, vive pela fé, por fé e para a fé,
Assim você agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus? E se você retroceder? Eu vou para lá, mas não, porque lá tudo bem, diz que está em graça, mas é um calor danado, eu vou aqui para a Assembleia de Deus. Jejuar, pagar o preço, subir monte. O que acontece, abençoado? Não agradará minha alma. Esse sentimento de alma que Deus fala que tem aqui, é o favor dele em relação aos benefícios que você pode ter na tua vida, ou não. Então, se você entende a graça de Deus como algo maior do que um pacto, e entende a graça de Deus como um pacto também, você também entende que na época do pacto da graça, existe um evangelho específico da graça. E o evangelho da graça, que é da ressurreição de Cristo para sempre, porque é o evangelho eterno, esse evangelho diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e se você entra por fé e depois retrocede para as obras da lei, você desagrada a Deus profundamente. É isso que está dizendo não agradará a minha alma. Olha para mim, o que aconteceu na cruz? Deus se fez forma humana e habitou entre nós. O apóstolo Paulo diz que quando ele habitou ali, ele estava em humilhação. Diga, humilhação. Porque estava em forma humana. Imagina Deus dentro de um corpo semelhante ao nosso. Que chorava, que ficava zangado, que ficava feliz, que dava umas espetadas de vez em quando nos apóstolos. Sim ou não? Um corpo semelhante, em humilhação. Cumpre o ministério. Passa a cruz. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ressuscita ao terceiro dia. Aparece a muita gente depois lá. E aparece também ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Mostra essa verdade para ele. Paulo, diz para os meus filhos que a coisa é desse jeito, tá bom? Ok, entendido, vou escrever 14 livros. É pela fé, para que seja por graça. É pela graça, para que seja pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fomos justificados pela fé. Detalhe, preste atenção, estamos terminando. Abraão estava do lado de cá. Diga, do lado de cá. E nem do lado de cá, ele estava lá longe, né? Bem longe da cruz, em relação à cruz. É o que diz, né? Ali, lá. Abraão não conheceu o pacto da graça. Não. Não conheceu, como já disse, estou repetindo aqui outra vez, o evangelho da graça. Não. Abraão foi justificado pela fé num Cristo que viria. Amém, abençoados? Nós estamos aqui, 2018, aqui, bem na caixa de som aqui, para não apitar, vou ficar aqui. 2018, depois da cruz. Nós fomos justificados pela fé no Cristo que já veio. Essa é a diferença. Por isso é que é pela fé. Abraão, pela fé. Nós, pela fé. Mas sempre vai ser por meio de Cristo. Isso é tudo. Então, quando você começa a compreender, retroceder, sim. A quê? As obras da lei. Quer dizer que eu desagrado a Deus? Claro que você desagrada. Tudo isso que acontece, que foi feito, e depois você vai lá fazer um jejunzinho para completar a obra, não é isso que agrada a Deus. Então eu gostaria de perguntar de novo. Quantos aqui querem agradar a Deus plenamente em suas vidas? Viva pela fé. Mas o que tem que fazer aqui pela fé? Religiosamente? Nada. Tem que continuar trabalhando, tá? Tem que continuar honrando sua família, tem que continuar, o que mais? Estudando, se preparando, vivendo vidas normais. Ou seja, a graça de Deus e o viver pela fé não nos exime das nossas responsabilidades diárias.
nos exime da prática religiosa. A palavra religião significa religar. O que Paulo diz? Cristo na cruz nos reconciliou. Então você já está religado. Você não vivia assim porque você não sabia, mas agora você já sabe. Você não precisa de um intermediário orando por você. Senhor, abençoa o irmão fulano, porque ele, tadinho, não tem ainda a fé que eu tenho. Isso é uma oração vazia? Sim ou não? Mas isso é o que você vê na televisão, sim ou não? Claro. Por quê? Porque as pessoas estão equivocadas. Aí o meu filho André me perguntou ontem, mas pai, por que Deus não resolveu isso se ele é tão poderoso assim? Porque seria muito mais fácil para Deus fazer assim, ó, pim, e pá, todo mundo entendeu. Falei, pois é, filho, Deus tem umas coisas estranhas pra caramba. Eu não posso explicar. O que eu posso te dizer é que ele decidiu entregar o entendimento do Evangelho a todos nós, para que nós trabalhemos para ganhar as pessoas no seu entendimento para essa palavra. Entendeu? Aí, depois eu te conto mais umas coisinhas de Deus aí que não dá para entender bem. Aí ele, o quê? Falei, rapaz, depois a gente conversa. A gente não pode explicar Deus. Não dá. Se você for tentar explicar Deus, não vai dar certo. Deus não está dentro da caixinha da religião. A religião criou uma caixinha, botou Deus lá dentro e disse, ó, Deus não pode sair daí. Tá bom? O diabo pode. Deus não. Porque é com o diabo que assalta você. Eu costumo dizer que o diabo, o pecado e o inferno são as armas que os líderes por aí usam para tomar a tua meia sem tirar o teu sapato, porque eles são sinistros, eles conseguem. Aí o Andrés disse assim, mas pai, isso é muito mais gostoso que você prega. Eu falei, você nem imagina, porque você nunca passou numa igreja da lei, você nunca foi proibido, você é livre. Eu te oriento, mas você é livre, né? Você outro dia foi para boate adolescente, não foi? Fui. Pois é, se você estivesse na igreja lá que eu já passei, jamais você entraria lá. Por quê? Porque o diabo está ali, irmão. Porque ali você pode perder a tua salvação. Porque ali você... Não, meu senhor, não é o ambiente, é você. Jesus andava, entrava e saía em tantos lugares. Falava com a prostituta, falava com aquele que roubava imposto, jantou na casa do homem também. A mulher foi pega em adultério. Eu imagino que aquela mulher, para ser pega em flagrante, estava até pelada. Expulsaram ela pelada para fora. O homem, claro, a Bíblia nem fala, porque para estar adulterando tinha que ter um casal, né? No mínimo. E o homem nem aparece na história, quer dizer que o cara deve ter, ó. Mas pegaram a mulher e jogou lá, e Jesus falou o que para ela? Se eles não te condenam, não vai ser eu. Não vai ser eu. Eu recebo que nós estamos criando uma congregação de crentes salvos pela graça, em que uma pessoa dessa vai entrar aí pela porta e vai ser bem recebida aqui. Você recebe essa palavra? Eu fiquei muito impactado com uma história que eu li. E com isso eu quero terminar aqui. Num certo lugar tinha uma mulher, e essa mulher vivia na rua. Preste atenção nisso. Isso é sério. Para os dias de hoje, ela vivia na rua, lá. E ela ficou grávida e teve um bebê. E o bebê fez 1 mês, 2 meses, por aí foi. Essa mulher não tinha mais o que fazer, ela alugava aquele bebê para prática de sexo pervertido. Mamães, quantas mamães estão aqui, né? Papais também. Imagina o teu bebê passando por uma situação dessa. Aquela mulher vivia na rua como prostituta, teve um bebê
e o bebê era novinho, assim mesmo ela alugava o bebê para a prática de sexo pervertido. Caramba! E vivia lá na rua. Um dia, os crentes foram evangelizar aquela rua e encontraram aquela mulher. E convidaram ela para ir na igreja. Quando aquele crente falou para ela que estava convidando ela para ir à igreja, ela fez assim, ó. Moço, eu já me sinto suficientemente mal para entrar numa igreja? Não, lá eles vão me fazer sentir pior ainda. Não quero, não. Por quê? Porque isso é as igrejas que estão aí. Porque olham para você e conhecem você segundo a tua aparência, segundo o teu dinheiro, segundo a tua posição social, segundo a tua carne. Diga para quem está do teu lado, aqui não te conhecemos segundo a carne. Se você não entendeu graça, é melhor que entenda, porque aqui não conhecemos ninguém segundo a graça. E se entrar uma mulher assim com um bebê, um homem bêbado, um viciado drogado aí das vizinhanças da gente, um policial corrupto, um político corrupto, seja quem seja, aqui é bem-vindo, porque aqui não conhecemos a ninguém segundo a carne, porque a graça de Deus é poderosa para transformar vidas. Um aplauso ao nosso Deus. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.